Pessoal, então, para dar continuidade aos nossos trabalhos, vou passar a palavra, então, para a doutora Estela. Bom dia a todas as pessoas. Quanto sexo masculino que tem aqui mesmo? Vamos ver, 1, 2, 3. Não sei o pessoal do que trabalha. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos falar no feminino então, né? Afinal de contas, nós somos maioria, nós mulheres somos a maioria aqui, então vamos falar no feminino. Bom, gente, eu sou Estela, sou assistente social e em diferentes fases da minha vida fui professora de escola formal, fui professora universitária e trabalho muito na formação de trabalhadores em saúde. Atualmente trabalho com um grupo de técnicos de enfermagem, é um trabalho ética e cidadania, né? E claro que com todos os problemas que tem a discussão dessa temática. Então, quando o pessoal me chamou, eu falei para eles, eu falei para elas, porque não tinha nenhum homem na história. Eu falei para elas assim: olha, gente, vou pensar direito nesse negócio, eu vou pensar, né? E fui para casa pensar, quero agradecer imensamente a confiança que elas tiveram de não ficar falando para elas: Estela, você está pensando? Você está pensando? Elas não me monitoraram, mas eu pensei. Então já tem uns 40 dias que a gente está conversando desse negócio, para mais, né? Acho que um pouco mais de 40 dias. E quando elas disseram assim: Estela, a gente fez o primeiro trabalho e uma das questões centrais que os professores sempre trazem, o pessoal das coordenações, das direções, é o que a gente faz diante de uma situação de violência. O que a gente faz, né? O que eu faço? E aí, eu confesso para vocês que ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, para mim é muito tranquilo, né? Porque fui daquele povo lá que fez o movimento para ter o Estatuto. Eu já sou idosa, gente, sou pré-idosa já. Já tenho 54 anos e 11 meses, né? Então era muito tranquilo. Mas eu pensei assim: camarada, ler o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser um negócio mais fácil. O negócio é como é que a gente reflete no cotidiano da escola, o que é que a gente faz diante das situações de violência. Bom, fui para lá, fui para cá, e a gente está vivendo esse momento muito conturbado no Brasil, que nós esperávamos que não íamos viver mais. A gente achava que os direitos sociais estavam tranquilos, a ideia de que nós vamos matricular todo mundo na escola está tranquilo, que os direitos dos concursados estava tranquilo, né? Agora a gente tem a terceirização batendo na porta, né? Vocês viram que agora já tem até leilão de professor, né? Qual é o professor que cobra menos vai ter emprego. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito conturbado na história e um momento extremamente perigoso de desfazer os direitos que nós conquistamos a duras penas, né? Nós da saúde, vocês da educação, nós tivemos de mãos dadas em muitos momentos na história desse país para conquistar o que a gente tem. Né? A gente conquistou a Constituição de 88 porque a gente foi para as ruas em 84 nas diretas já. Então, quem não sabe disso, começa a escrever aí. Esse povo, não existiu Constituição de graça. Nós fizemos muito movimento para a gente ter a Constituição que a gente tem hoje. Nós fizemos muito movimento para ter a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Assistência Social, o Plano Nacional de Educação. A gente tem muita luta nossa. Nenhum direito, nenhum direito foi conquistado sem o nosso suor e a luta e a marcha nas ruas. Né? Então agora a gente está vivendo esse momento de completo desrespeito aos nossos direitos e as pessoas estão falando coisas, gente, muito doidas. Então eu pensando tudo nisso, eu fui conversar, estava falando com a Thay ali, fui conversar com os mortos. Eu converso com mortos. Vocês conversam com morto? Claro, gente, vocês não conversam? E vocês não escutam mortos? Eu escuto um monte de mortos, né? Dali, né? Não, você lê a Safiotti, né? Eu, por exemplo, para esse trabalho aqui, eu tive que ler um pouco da Rosa de Luxemburgo. Fui lá ler a mulher de novo, né, gente? Já morreu, mas tem que ler, né? Olha lá. Daí fui ler Paulinho. Vocês leram Paulinho? Vocês não leram Paulinho? Gente, o Freire. Oxi, Paulinho, gente, Paulinho, ali, ó, camarada, juntinho com a gente. Fui ler a Pedagogia da Esperança do Paulo.
Porque o Paulo Freire, quando ele escreveu a Conscientização, o livro que detonou, né, a trajetória dele para todo mundo, para ele se tornar conhecido, ele recebeu muitas críticas. E daí ele foi pensar e escreveu Pedagogia da Esperança, que é aquele livro que agora a gente põe em cima da mesa, toda hora vai lá e dá uma lidinha nele de novo, que é para a gente não perder a esperança. Tem uma coisa que o Paulo Freire fala que é maravilhoso. O que acaba conosco é acabar com o serviço que a gente trabalha, mas é fundamentalmente acabar com o nosso sonho. É a nossa capacidade de dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos enfrentar e nós vamos fazer a diferença. Quando acabam com isso com a gente, acabam com a gente. Então, assim, a coisa mais importante é não deixar acabar com o nosso sonho. Porque se acabar com o nosso sonho, acabou com a gente, né? Então, eu fui ler esses caras. E aí, gente, eu que sou daquele povo lá dos anos 80, fui ler um cara que grande parte daqui não leu. Por quê? Porque o cara não chegou no Brasil como devia ter chegado. Chama Macarenco. Vocês leram Macarenco, gente? Quantos daqui leram Macarenco? Ô, lasqueiro, olha que coisa boa. Nós temos 10 aqui que leram Macarenco. Então, eu fui ler o Macarenco. Por isso que eu preparei essa fala, gente, a partir dessas pessoas que eu fui ler, me encontrei com eles, e eu estou muito embebedada, vamos dizer assim, dos eventos que antecederam o maio inteiro da discussão da violência contra a criança. Eu fui em vários municípios, fui em várias audiências públicas discutindo isso, e agora acabamos de sair da Conferência Estadual de Saúde da Mulher. Então vocês vão ver que eu vou ficar falando dessas coisas, né? Porque eu tô desse jeito, eu sou dessa pessoa que fiquei fazendo isso. Vamos embora. Bom, a primeira conversa, gente, é muito importante. A nossa conversa, nosso início de prosa, é pensar o que é essa tal dessa escola. O que é a tal da escola? A escola, a maioria das pessoas acha que as crianças estão indo lá para aprender manejar técnicas de português, de matemática, de não sei o quê. Acontece que a escola, gente, ela não é uma relação de professor-aluno. A escola, ela é cheia de gente. E eu fiquei olhando uns vídeos, umas coisas, fiquei pensando. Então, na escola tem estudante, tem professor, tem o pessoal da administração, tem as merendeiras, que não gostam de ser chamada de merendeira, tinha que ser chamada de cozinheira, porque depois, quando elas saem de lá, não tem profissão. Merendeira não é profissão, né? Profissão é cozinheira, né? Essa aí foi um resultado de uma pesquisa lá no Rio de Janeiro. Que elas querem ser chamadas de cozinheira. Eu achei isso o máximo, né? Porque o que elas fazem, gente? Cozinha, não é? A profissão delas tem que ser cozinheira. Não é porque ela não faz merenda, gente. A pessoa aquele arroz carreteiro ser chamado de merenda? É ruim, hein? Né? Tem o pessoal da manutenção e da limpeza. Tem as famílias que estão por lá de vez em quando ou de vez em sempre. Tem os amigos que pintam lá. Tem os amigos que pintam lá. Vim buscar fulano, vim encontrar ciclano, né? No final de semana, faz o time lá, joga lá com gente que é da escola, com gente que não é da escola. Tem esse pessoal todo. E tem aquela comunidade do entorno. Ali no território da escola, tem tudo. Tem igreja de todas as matizes. Todas. Tem os ateus. Tem todas as igrejas e tem os ateus. Tem a saúde, tem a educação, tem assistência social, tem o povo da segurança pública. O que mais que tem? Tem o grupo do ponto de droga. Tem as mulheres do grupo de oração. Tem lá as mulheres ficam andando de casa em casa no grupo de oração, né? Tá tudo ali na comunidade. Ou seja, é possível dizer que a escola, ela existe em si? Não. Essa é a primeira coisa mais maravilhosa que tem. A escola não existe em si. Toda escola que quer existir em si, ela com ela mesma, está fadada ao fracasso. Porque ela existe no mundo. E a escola, existe uma outra coisa, que eu fiz questão de não colocar aqui para pensar, o que entra dentro da escola que não é aquilo tudo ali? A internet. A internet entra dentro da escola, conversa com o mundo. O pessoal fala com o pai que está no Japão, com a tia que está na China, com o primo que foi para o México, com o amigo que era ilegal nos Estados Unidos. Ele fala com todo mundo. Então, a escola, gente, fisicamente tem todo esse pessoal. Mas tem outras
relações que existem dentro da escola. Essa é uma primeira coisa importante. Bom, e aonde que as crianças e adolescentes aprendem? Essa é uma outra coisa importante. Isso aqui na saúde para nós é fundamental entender isso. Onde é que as crianças e adolescentes aprendem? Aprende na escola? Aprende parte na escola. Parte é na escola, parte. Ele aprende, gente, com os amigos e as amigas. Um amigo fala para o outro uma coisa que viu na internet, parará, parará. A escola, ela não é o único agente de educação. Olha, o Macarenco falava no final do século XIX que as crianças aprendiam mais olhando seus pais trabalharem do que aprendiam coisas importantes na escola. Olha, o cara falava isso no final do século XIX. A criança ficava lá olhando o pai ser marceneiro, ferreiro, parará, aprendia mais com o pai, matemática, a língua, a forma de se relacionar, a forma de comprar, a forma de vender, do que aprendia na escola. O cara falava isso no final do século XIX. Ele aprende com os familiares. E a família, ela é necessariamente o lugar da proteção? Sim e não, gente. As famílias são os lugares da contradição. Nós temos famílias protetoras e famílias violadoras. E nós temos na mesma família gente que protege e gente que viola. Então, não dá para entender família como aquela coisa. Gente, eu tenho uma raiva daquele povo que põe assim no Facebook, ó. Cara, família vem visitar, a pessoa tá atropelada de coisa, não tem dinheiro para nada e tira uma foto e fala, família, tudo de bom. Vocês já viram isso? Lá no Facebook. Aí você fala, caraca, pois eu conversei com essa pessoa, ela tá lascada, com um monte de problema e põe no Facebook, família, tudo de bom. Então, a família, gente, ela não é o lugar só da proteção, nem só da violação. Ela vive as mesmas contradições que a gente tem na sociedade. Não é? Ao mesmo tempo que eu tenho famílias que ensinou para as meninas negras que tinha que esticar os cabelos, porque cabelo de negro era feio, eu tenho uma outra família que tem o maior orgulho de ser negra e encaracolar os cabelos. Ou tratar com aquele monte de creme, né, gente? Porque cabelo tem que ter tratado para ter aqueles cachos bonitos, né? Então eu tenho família violadora e família protetora. Então, assim, não dá para compreender essa criança que vem de lá. Ah, essa aqui tem uma família estruturada. É ruim, hein, gente? Que família estruturada que é, que na verdade você tem numa família que tá lá, família margarina, né? Família margarina, pai, mãe, filho, né? De preferência o filho mais velho homem e o filho mais nova mulher. Vocês já repararam isso? Essa é a tal da família estruturada. Essa família não significa nada do ponto de vista de estrutura. Pode significar que é uma família que vive em situação de violência, em situação de discriminação, onde os homens mandam e as mulheres obedecem. Você tem uma outra configuração de família hoje. Então, a família, gente, a criança aprende muito com a família. Aprende a ficar quieta, aprende a engolir o choro, aprende que tem que ser forte, aprende que a vida é daquele jeito mesmo, que pobre é pobre, rico é rico. Aprende também na família, né? Ela também aprende com acesso aos meios de comunicação. Quando você tem, né, uma história, por exemplo, gente, esse é um debate que a gente precisa fazer grande. Nós temos uma erotização coletiva hoje nos meios de comunicação. Nós temos todas as músicas erotizadas de uma forma absurdamente influenciando as nossas crianças. Você pode ligar qualquer rádio de Campo Grande, qualquer, com exceção da Universidade, da Universidade Federal, que não pega em poucas regiões da cidade, mas qualquer rádio que você ligar hoje, você vai ouvir as músicas pornonejas, né? E essas músicas, elas estão no cotidiano. E os heróis são aquelas músicas em que a mulher encontra o homem dela na cama, no motel, e fala, te pago cinquentão. Eu pago cinquentão para você. Essa música, ela tá no cotidiano, gente. Ela entra na escola, ela entra na família. Então, você tem um processo de erotização
coletiva. Tem uma autora maravilhosa que a gente estudou para fazer a pesquisa, né, Taninha Neckel, ela fala, a erotização social que nós estamos vivendo, ela é de tal forma que é uma erotização ainda com a ideia de autonomia. Então, é autonomia sobre os corpos ter uma exacerbação de valorização do corpo, né? Então, você trabalha isso como autonomia. A menina tem autonomia para andar de shortinho? Tem. Por que ela está andando de shortinho? Qual é a necessidade tão vil que tem de andar os meninos e as meninas com as suas genitálias sendo oferecidas? Isso é um processo individual, gente? Não, gente. Esse é um processo da erotização coletiva que nós estamos vivenciando. E é assim, gente, todos nós estamos ouvindo essas músicas nas nossas casas. Todos nós estamos assistindo Faustão com as meninas dançando no domingo à tarde, né? Então, essas coisas todas vão entrando, gente. Elas entram na família, elas entram na escola, né? Nós temos um outro, gente, dos estudantes e as estudantes que aprendem com as professoras. O que é aprender com as professoras? Aprende a relação. Como é que olha, como é que acolhe, como é que vê cada um, como é que cuida de cada um. Então, esta pessoa que nós estamos aqui do lado, sendo a facilitadora do processo educativo, que a gente denomina de professora, essa pessoa, ela se torna uma referência. E ela pode ser referência de muita coisa, inclusive de discriminação, de violação de direitos, de impaciência, de uma pessoa que é vítima de violência. Então, assim, é importante a gente lembrar que esses lugares de aprendizagem estão muito presentes. Ou então aprende com as lideranças, né? Quando você tem um aquela coisa, vamos passar o nome da criatura. Você tem um deputado federal que vira para outra deputada federal e fala, eu não te estupro porque você é feia. Qual é o exemplo que isso segue na cabeça da maioria da população? Ou seja, eu tenho uma autoridade, um deputado federal, que faz situações como essa, não é? Ou eu tenho um vereador que passa a mão na outra vereadora e fala, o que foi? Tá achando ruim? Né? Foi o que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu tenho lideranças, gente, que são muito prejudiciais do ponto de vista da garantia de direitos. E as crianças aprendem com essas pessoas. Então, gente, a aprendizagem, ela não é da exclusividade da escola. Porque se fosse, era outro departamento, né? Fosse, a gente ligava e desligava e dava com alguma coisa. Bom, essa educação em múltiplos lugares, ela trouxe algumas deturpações do ponto de vista da formação de cidadãos e cidadãs que considerassem a igualdade como princípio, a igualdade de direitos. Essa formação na família, na escola, nos meios de comunicação, ela trouxe algumas deturpações. Que é uma deturpação, gente, que não é individual. Volto a falar. Nós não temos machista individual, nós temos pessoas que expressam mais o machismo e menos o machismo. Mas o machismo é uma forma de organização da sociedade. Então a gente vai ter o machismo como uma regra de desigualdade. O racismo, né? Eu sempre me lembro, o pessoal fala assim, lembre de suas professoras, quantas negras você teve? Agora nós temos mais professores negros, mas a rigor, professores negros eram uma exceção. Então, o racismo presente nos nossos serviços, né? Por exemplo, o número de diretoras negras, o número de secretários de educação negros, vai diminuindo cada vez mais. Agora a pergunta, o número de pessoas que trabalham na limpeza que é negro? Aí está o teste do pescoço. Fazer o teste do pescoço é fácil. Olhe, essa, gente, é uma forma do racismo que está colocado para nós no nosso cotidiano. No nosso cotidiano. Né? Estava falando ontem
Você vai no shopping em Campo Grande, as vendedoras são brancas. Raras são as negras, vendedoras negras. Você vai no shopping Norte e Sul, você já encontra mais vendedoras negras. Agora, na limpeza, tanto do shopping Campo Grande quanto do shopping Norte e Sul, a gente tem mulheres negras. Grande parte delas. Né? Não estou dizendo todas, mas grande parte delas. Então, esse racismo, ele vai sendo naturalizado. É natural que o negro seja da limpeza e a branca seja dona da loja. Essa naturalização do racismo que vai se colocando. A outra coisa é adultocentrismo. O adulto fala, criança escuta. Tudo que o adulto fala é verdade. Essa visão de tudo que o adulto fala é verdade, gente, ela é muito mantida na escola, muito mantida na família, né? O adulto fala é verdade. Significa que a criança, mesmo discordando que alguém lhe toque, mesmo discordando que alguém lhe faça uma abordagem que ela não se sinta bem, ela não fala. Porque o que o adulto faz, tá certo. Tá? A visão adultocêntrica está no nosso cotidiano. Também o heterossexismo, né? Eu sempre vou lembrar de uma grande polêmica que teve aqui em Campo Grande, se era um debate logo no início da organização da Associação das Travestis. Então, como é que travesti ia ter direito? Afinal de contas, a travesti podia trabalhar numa creche? Aí qual o problema de uma travesti trabalhar numa creche? Aí foi uma avalanche, não tinha Facebook nem WhatsApp naquela época, ainda bem, né? Foi uma avalanche de crítica. Por quê? Porque o heterossexismo, ele vai determinando lugares do certo e do errado. Então, travesti só pode trabalhar de cabeleireira, de costureira ou fazer programas sexuais, vai determinando, né? As professoras lésbicas não podem se beijar, não podem. Casal de professor hétero pode. É lindo, como eles são lindos, né? Casal homem e mulher, como é bonito, pode beijar na sala dos professores, é tão romântico, como eles são, né? Duas mulheres lésbicas se beijar na sala dos professores, acaba o mundo. Acaba o mundo. E se for dois homens, também acaba o mundo também. É que tem mais mulher que eu falo mais, né? Então, o heterossexismo, ele está dentro da escola e é assim que os alunos vão aprendendo, né? Porque o aprender, todo mundo já sabe, né? Aprender não se aprende só falando. Não aprende só o que ouve, aprende sobretudo o que veio, o que acontece. E a outra coisa interessante, que eu já falei, você vai aprendendo que é normal ter rico e ter pobre, né? Tem gente escravizada, não, mas é assim mesmo, olha. Aquela menina lá, ela trabalhou 20 anos de doméstica, nunca recebeu nada, mas é normal. Porque afinal de contas, quem mandou ela não estudar? Se ela tivesse estudado, quem mandou, né? Agora teve um colégio lá no sul que fez aquela besteira, né? Quem não dá certo vai ser gari. Vocês viram aquilo? Que coisa horrorosa. Pediram desculpa, mas agora não adianta mais, né? Porque agora não posso falar a frase que eu ia falar porque está gravando. Depois eu falo, mas aquilo feito não volta, né? A outra coisa que a gente aprende, gente, e isso aqui em Campo Grande é muito forte, tudo que é do campo, se for do agronegócio e do fazendeiro, é bom. Se for da reforma agrária, é feio. Né? São crianças fedidas, são crianças sujas, são crianças menos inteligentes. É muito, muito real a ideia. Eu sempre falo quando o pessoal fala assim, nossa, eu moro numa cidade linda. Como eu moro ali na Copa Morena, o pessoal tira foto das paineiras e fala, que cidade linda. Eu falo, por que não tira do Nova Lima? Né? Por que não tira do Dom Antônio? Gente, eu sou terrível, né? Porque eu sempre penso no pior, mas podia tirar também de outros lugares. E assim, as pessoas muitas vezes vêm ao centro da cidade, faz aquelas fotos lindas da Afonso Pena, que é o único lugar que o asfalto presta, né? Você sai do aeroporto e chega ao Parque dos Poderes sem problema de asfalto. Vai andar na Bandeirante para ver, né? Vai andar na Avenida Bandeirante. Então, ou na Coronel Antonino também pode. A gente tem essa ideia, por exemplo, que as coisas do centro são melhores. As escolas do centro são mais bonitas, as escolas da periferia são menos mantidas, a manutenção não chega lá, são feias, pintadas de qualquer jeito. Ou seja, a gente vai construindo uma ideia assim, aquilo que é do centro tem que ser bonito. Aquilo que é da periferia não precisa ser bonito,
Não precisa ter uma mega quadra de esporte, não precisa ter jardinagem, não precisa ter uma cozinha linda, né? Então a gente também vai fazendo isso historicamente, gente. Sempre foi, tanto é que quando uma família melhora um pouquinho de condição, fala, vou colocar lá no Joaquim Murtini ou no Lúcio Martins Coelho. Porque daí traz os filhos para o centro, como se trazer crianças para o centro melhorasse a educação. Às vezes melhora, inclusive, né? A outra coisa que nós aprendemos é que pessoas com deficiência são incapazes. Nesse aspecto, principalmente da violência sexual, gente, as crianças com deficiência são quase invisíveis do ponto de vista da violência sexual. Porque primeiro que a gente não as enxerga como sendo detentora de direitos sexuais. Então, as crianças com deficiência, vítimas de violência sexual, o máximo que a gente consegue ter é dó. Né? Como é que fizeram isso com aquela menina surda? Ou com aquele menino Down? Ou com aquela criança autista? Ou com aquela cadeirante? Ou então a gente vai trabalhando como se fosse uma incapacidade de atuarmos com elas. Que ser diferente é feio. Né? Então a escola vai trabalhando com isso, a família também trabalha com isso. A igreja trabalha com isso. Então, o gordo é feio, o baixinho é feio, o altão é feio, o que usa óculos é feio. Ou seja, essa é a ideia da diferença. Essa ideia que a gente vai mantendo, né, nos diferentes espaços de educação. Que a gente vai ter que enfrentar, né, mas que a regra geral, inclusive, gente, isso culmina na adolescência, né? Adolescência, que é aquela fase difícil, né? Que um fica achando defeito no outro, né? Aquela fase da adolescência de um achar defeito no outro é cruel, né? Imagina eu que tinha peitão. Nossa Senhora, né? Sofri tudo que podia. Então, essas questões de conviver com as diversidades, conviver com as diferenças, ela é um processo muito difícil que a escola vive, mas que não é só a escola que tem. Tem na família, tem na igreja, tem no time de futebol, tem em todos os lugares. Então, gente, o que é a escola nessa altura do campeonato? Ela é o lugar de chegada. Ela não é um prédio. A escola não é um prédio. A escola é um prédio com um monte de situações que chegam da sociedade inteira. Então, se ela não é um prédio, e chega o pensamento da sociedade dentro da escola, a escola é em si o lugar de todas as contradições. Então, a gente vai ter dentro da escola problemas, situações, desigualdades, igualzinho a gente tem no conjunto da sociedade. A escola não é diferente da sociedade. Qual que é a grande questão? Nós fomos capacitados e fizemos um curso para fazer a diferença. Essa é a questão central. Os problemas todos que nós vivenciamos são iguais. Só o que modifica é que nós temos a responsabilidade de enfrentar os problemas, porque nós somos o Estado brasileiro presente diante das situações. Essa é a diferença. Toda vez que a pessoa fala, mas agora cabe tudo para a escola. Não, gente, cabe para a escola, para a educação, para a assistência, para a segurança pública. Isso que eu estou falando não é para a escola só. A escola, assim como a unidade de saúde, assim como o CRAS, o CREAS, a polícia, qual que é a diferença? É que os problemas da sociedade não podem chegar para nós e continuar existindo da mesma forma, porque nós somos a presença do Estado brasileiro que conquistou uma Constituição que diz que a dignidade, que o enfrentamento da desigualdade, os princípios constitucionais é da nossa alçada. A nós compete o enfrentamento disso. Então, aí começam os problemas. Por quê? Nós somos diferentes da sociedade? Não. Mas nós precisamos fazer a diferença? Precisamos. Entenderam? Nós também, gente, no meio das professoras tem violência, tem discriminação, tem desigualdade de gênero, de geração, de orientação sexual, de identidade de gênero, tem de tudo. No meio da... Entendeu? Então,
Qual é a única diferença? A diferença é que nós temos a responsabilidade de fazer a diferença. Essa é a questão central. Então não se trata, gente, de culpabilizar. Ai, porque a professora Josefa, vou inventar o nome dela, mas é uma história real. Né? A diretora ali fala assim, Estela, pelo amor de Deus, a professora Josefa, ela agora se converteu, eu não consigo fazer mais nada na escola, que tudo ela fica orando e fica de costa para as atividades, não quer mais que tenha quadrilha, não quer. Eu falei, menina do céu, você vira para a professora Josefa e fala para ela que o Estado é laico, que a religião dela, ela pode vivenciar da forma que ela quiser, mas dentro da unidade de saúde, da unidade de educação, o Estado é laico e ela vai ter que entender que nós conquistamos uma Constituição e que o Estado é laico. Ela falou, o que eu faço? Falei, bom, a primeira vez que ela não quiser interagir com todo mundo, você conversa. Segunda vez, faz uma ata. Não tem uma tal de uma ata? Faz uma ata. Ó, eu sei da tal da ata. Ah, que eu sei. Chama todo mundo, faz uma reunião, faz uma tal de uma ata. Terceira vez, não deu certo, faz advertência. Quarta, vai colocar à disposição, gente. Por quê? Porque na escola, enquanto educação, Keila? A educação, enquanto Estado brasileiro, gente, Estado com letra, sabe o E maiúsculo? Estado brasileiro, a educação como Estado brasileiro tem que cumprir os princípios constitucionais. Não tem jeito. Uai, é nossa função. É para isso que a gente fez o concurso. A gente fez o concurso, também teve uns contratados, né, terceirizados, difícil da conta, né? Mas nós nos submetemos a ser funcionários públicos e participar daquilo que chama de Estado brasileiro no cumprimento daquilo que a gente lutou há anos para ter direito. E os direitos não são para os outros, é para todo mundo, né? Então, gente, a escola, ela está imersa na sociedade. Nós temos agora uma situação tenebrosa, que é o pessoal que quer que a escola seja quase que uma bolha que não pensa. Quer que a escola seja um lugar que não tem gente que pensa. E aí começa a inventar uma história de escola sem partido, escola não sei o quê. Não, gente, a escola é o lugar em que a gente propõe um outro jeito de viver em sociedade. Por isso que eu fiquei pensando, a escola tem a função de produzir educação. E o que é o tal do produzir educação? Né? O que é educação? Primeiro, eu coloquei a educação do cuidado, gente, muito baseado numa discussão que vem do Freire, quando ele fala que, e o Boff também tem várias coisas nesse sentido, que fala que o grande desafio nosso do século XXI é o cuidado. O cuidado não é cuidado para cuidar do outro só. É para cuidar do outro, é para cuidar da onde a gente vive, da onde a gente trabalha, é para cuidar do mundo. Esse é o grande desafio do século XXI. Por isso que eu trouxe a ideia do cuidado. Até falei para as meninas que eu ia botar a história do cuidado, né? Mas que cuidado é esse? É um cuidado, gente, que cuida do planeta. Que cuida das crianças migrantes, que cuida, né? Por exemplo, os desafios que as escolas estão tendo quando chegam os haitianos que falam crioulo. Não é? Primeiro, eu mando eles embora ou eu cuido? Eu cuido. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio do século XXI. É a escola da libertação, é a escola da alegria. Gente, às vezes eu vou numa escola que tem uma tristeza, que se as crianças não saem correndo na hora do recreio e dá uns berros, a escola é um negócio triste. Triste demais, né? Esses dias, na semana do 18 de maio, eu fui numa escola que o sistema de som tá quebrado já faz uns 2 anos, não tem jeito. Fizeram uma festa junina, não deu certo, quebraram aí foram no Paraguai, trouxeram. Sabe aquelas coisas que a gente faz na escola? Sabe aquelas coisas? Então, não deu certo. Uai, gente, faz a festa junina, pega o dinheiro, um vai no Paraguai, traz o som, o outro monta, chama o compadre, não é assim? Então, não deu certo. Esse não deu certo. E aí ele falou assim, aqui a gente tocava tanta música. Eu falei, que música você tocava? Ela falou assim, Estela, a gente colocava numa rádio, a hora que tocava sertanejo, eles dançavam tudo. Eu falei, melhor queimado então, deixa desligado o som, né? Não por causa do sertanejo, mas porque são aquelas músicas, gente, que não trazem
alegria, mas alegria de humanidade, não alegria, né, da robotização que a gente vive. Então, a gente precisa cuidar do aprender. E aí, gente, o cuidar do aprender não é do aprender da relação professor-aluno dentro da sala de aula. É do aprender com a cozinheira, é do aprender com o pessoal da manutenção, né? Aquela menina que chora no banheiro e quem vê é a pessoa da faxina. É aquele cuidar. Não é o cuidar só do formal. Cara, fazer diário de classe é um negócio difícil. Ó, gente, não tem negócio mais difícil que fazer diário de classe. Não tem. Se alguém fala, não tem. Corrigir prova. Mais difícil que fazer diário de classe. Mas o cuidar tem a ver com essa relação onde todos na escola, esquecendo o diário de classe e a correção das provas, nos relacionamos de forma que a gente cuida com o aprendizado. Um aprender que é um aprender para a liberdade, que é um aprender a pensar, que é um aprender a se organizar, que é um aprender a desenvolver alegria, que é um aprender a confiar. Essa é a grande discussão. Mas, não só uma coisa. É aquele ali, gente, ó, sobre si, sobre o mundo, sobre as relações, é uma tese do Macarenko muito interessante. Ele fala o seguinte, que todo aprendizado da escola deveria ser que as crianças e adolescentes aprendessem a sua história. Sua história. Né? Da onde que eu vim, né? Qual é a história do meu povo, quais são as relações que estiveram de desigualdade, quais eram as relações. Aprender sobre o mundo. Aprender sobre o mundo é aprender sobre tudo aquilo que a humanidade já produziu. Ou seja, democratizar o aprendizado. O Macarenko, eu acho que não sei se vocês sabem, ele foi uma criança franzina. Então ele não podia fazer educação física, era muito fraquinho. Então, na hora da educação física, ele ficava na biblioteca. E ele descobriu que na biblioteca tinha livros maravilhosos do mundo inteiro. Aí ele falou, camarada, por que todas as crianças não têm direito a ver o mundo? E tinha um livro lá que o encantava particularmente, que é o livro das obras de arte. Ele falava, mas por que as crianças do meu grupo não têm acesso a isso? Ele virou professor porque ele era magrinho, gente, fraquinho, não podia fazer educação física, né? Tô vendo que aqui não é o caso da maioria. Mas, né? Não é o caso da maioria. Então, ele vai dizer que a grande tarefa da educação é educar para saber quem eu sou, minha história, da onde que eu venho, qual a história do meu povo, quais são as lutas da resistência que o meu povo fez, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu moro, onde é que eu vivo, que é minha história. A história do mundo, né? Então ele falava assim, como saber de matemática se eu não sei os grandes matemáticos? Eu não sei tudo que se produziu de matemática. Então você precisa saber o mundo, você precisa conhecer as obras clássicas, você precisa compreender como é que desenvolveram os instrumentos musicais, e precisa saber do mundo. Mas, sobretudo, eu preciso saber dos instrumentos, e aí que é lindo, os instrumentos para poder contar a história do meu povo e me relacionar com o mundo. Ou seja, nós temos grande trabalho a fazer da educação sobre si, sobre o mundo e sobre as relações. Se as crianças aprenderem a contar sobre as desigualdades de gênero na sua família, ela vai entender o que é desigualdade de gênero. Se ela contar como é o processo das relações de acesso a dinheiro na sua família, ela vai saber por que o acesso a dinheiro é desigual entre homens e mulheres. Né? Eu acho que o Macarenko, retornando, eu acho que ele tem algo muito atual no que a gente vê. Agora, a escola, ela vive num território de serviço, de pessoas, de pensamentos antagônicos. Você tem território, gente, que você tem uma convivência muito tranquila entre o terreiro e uma igreja evangélica, dessas neo-evangélicas que estão no território. Você tem territórios em que eles são inimigos. Como é que a gente convive na sala de aula com crianças que vêm desses dois mundos? E precisamos aprender a conviver, né? Então, o território ele é bastante antagônico. Eu posso ter grupos de acolhimento a pessoas com dependência química e eu tenho aquele monte de bar e um monte de ponto de drogas ilícitas, mas mais as lícitas, por exemplo, como a venda de álcool. Como é que eu convivo com a venda de álcool e convivo com os grupos que enfrentam a dependência química ou acolhe, né?
Mas o que a escola não pode, né? É abrir mão de fazer o papel, que é questionar o mundo e exercitar outras formas de viver no mundo. Aí, gente, então, pode ir. É isso. Então, o que a escola pode fazer? Olha só. Gente, isso aqui foi um exercício, vocês não têm ideia, que eu fiquei procurando lá, né? As pessoas que trabalham, para entender um pouco a escola nessa perspectiva da atenção integral em situações de violência. Primeiro papel da escola. Da escola, gente. Escola não é professor. Da escola inteira. É aprender a escutar. Escutar. E às vezes é escutar fala e às vezes é escutar silêncio. É muito importante a gente entender o que é escutar o silêncio. É aquela criança, aquele adolescente que não fala, mas que mudou a forma de ser na escola. Então, escutar aquele silêncio, mais do que escutar aquele silêncio, a gente precisa, gente, e aí, né, todo mundo pode copiar o Galeano. O Eduardo Galeano, ele carregava um bloquinho na camisa e um lapisinho. Toda hora que alguém falava alguma coisa, ele anotava, porque ele falava, depois não posso esquecer. Por quê? Gente, é preciso anotar. Vi um sinal diferente, tem alguma coisa que está acontecendo, eu preciso abordar esta pessoa, né? Quem é essa pessoa, gente? O aluno, a faxineira, a merendeira, a limpeza, a professora, a diretora. Abordar não é só o estudante. Uma professora vítima de violência precisa ser acolhida, né? Eu sempre falo, quando eu vou nos eventos da CNTE, eu falo, olha, a gente não está falando para os outros, gente, nós estamos falando para nós. Se a gente entender isso para nós, fica mais fácil entender para os outros, né? Então a escola precisa registrar a fala, precisa conversar na equipe. Aí tem aquela pessoa na equipe que fala assim, não, mas essa mulher eu conheço faz uns 10 anos que ela apanha do marido, o que nós vamos fazer agora? Já faz 10 anos, gente, vamos fazer o que agora? Você vai ter isso na equipe. Então, nós não estamos navegando em mares tranquilos, não. Nós estamos navegando no mares do machismo, do sexismo, lembra da história lá? Nós estamos naquele mar. Então, aquele mar, quando eu tenho nova situação de violência, há uma possibilidade imensa na equipe, né? Que é de transferir a professora, né? Pedir, quando a menina engravida, então? Engravidou. É melhor ela fazer as coisas em casa. Se ela ficar grávida aqui na escola, vai dar muita conversa, né? Se ela foi violentada, então, gente, aí fecha o tempo na equipe, né? Fecha o tempo mesmo e a equipe não sabe o que fazer. Então, a gente precisa reunir a equipe. Agora, que equipe que a gente reúne, gente? Quem que a gente reúne? Quem que é a tal da equipe que a gente reúne quando a gente sabe de um caso de violência? A gente procura os sensíveis. A primeira coisa é procurar os sensíveis. Porque às vezes, e se a diretora for daquela uma indicada politicamente, que é daquela pessoa assim, eu vou ficar aqui, e a professora for alguém do partido contrário? Aí dançou, né? Então, reunir a equipe primeiro é conversar, gente, com gente sensível. Às vezes, a pessoa da limpeza, às vezes a cozinheira, às vezes a professora do outro turno. Primeiro a gente junta nós. Não, primeiro a gente se junta. Depois a gente conversa com as autoridades. Primeiro a gente tem que ter 3 ou 4 pessoas que concordam conosco que é preciso fazer alguma coisa naquela situação. Sempre, gente. Nunca a gente vai diretamente às autoridades. Primeiro a gente se junta, porque se a gente for sozinho, a gente se lasca toda. A gente precisa juntar gente que pensa como a gente para fazer a diferença e depois conversar com as autoridades. Olha, isso é difícil para a gente aprender, viu? Porque a rigor, quando a gente sabe de um caso, a gente já quer levar para a coordenadora e para a diretora. Se a coordenadora e a diretora forem sensíveis, maravilha. Mas se não for sensível, temos que pensar como é que a gente junta primeiro
os iguais, para a gente se fortalecer e depois ir. Bom, daí, gente, a gente reúne com as autoridades internas. Daí a gente faz o quê? Busca os serviços e pessoas existentes na comunidade. É possível que eu tenha no CREAS alguém que seja sensível. É possível que eu tenha na unidade de saúde alguém que seja sensível. É possível... Aí que vai a questão, quando a gente fala assim, né? Que a gente deveria trabalhar perto dos nossos... A gente devia morar perto de onde a gente trabalha, porque daí a gente conheceria a comunidade. Grande parte de nós, gente... E olha, eu conheço pessoas que davam 40 horas aulas, não tinha ideia de qual era a unidade de saúde perto da escola. Precisa saber. Quem é que trabalha na escola? Quem é que mora ali perto? Qual é a unidade de saúde? Qual é a unidade de polícia? Como é que eu faço isso? Né? Então, gente, aí a gente vai começar a perceber que o tema tem que ser trabalhado com todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu vou ter que trabalhar aquilo com as mulheres, com as famílias inteiras, com os policiais. Ou seja, uma situação de estupro que chega na escola, ela não pode ser atendida só individualmente. Ela é uma situação que ela precisa detonar em nós a indignação e a vontade de fazer coisas um pouco mais coletivas. Uma gravidez na adolescência, de uma situação que a gente não estava esperando, né, que é uma menina que estava sem parceiro e parará, ela não pode ser atendida de forma individual. Ela tem que ser atendida de forma individual, mas aquela situação precisa causar em nós uma indignação e uma necessidade de fazer coisas mais coletivas. Senão a gente só atende aquele caso, depois vem o outro, depois vem o outro, depois vem o outro, e a gente não atende de forma mais coletiva as situações. Daí a gente notifica. Está lá no ECA, a obrigação de notificar, né? A saúde tem trabalhado bastante no sentido de distribuir as fichas de notificação para o preenchimento. Aí começa o problema. Quem vai fazer a notificação? Quem detectou? Ou a coordenadora? Ou a orientadora? Ou quem? Como essa é uma discussão que ainda não está pronta, é preciso que a pessoa que participou das atividades coletivas nos ajude a fazer a notificação. Né? A notificação da situação. Faz um grupo de estudo, gente. Gente, aproveita a situação, né? Como é que é aquele do 7 pensamento da complexidade? Ele diz assim, olha, toda situação de morte precisa pensar na vida. Ou seja, toda situação de violência, você precisa pensar o que você faz para que aquilo não volte a acontecer. Então, precisa fazer grupo de estudo, né? Chamar um curso para a comunidade, fazer atividades, oficinas, fazer as coisas, gente. Gente, não escondam nunca a violência, não escondam. Quando a gente esconde a violência, ela vira uma fofoca, feito rastrilho de pólvora, e ela vira o atendimento errado. Violência, a gente não expõe a pessoa. A gente expõe a situação e enfrenta de forma coletiva. Né? Não é para ficar falando do nome da pessoa, não é isso. Mas eu tenho uma situação de estupro, eu tenho uma situação de violência doméstica, eu trago essa situação. Não sei se vocês sabem, acho que na fala da Graziela trouxe, vocês sabiam, gente, que nós agora estamos tendo uma situação muito difícil no país. O pensamento machista está diminuindo muito drasticamente de idade em relação à violência. Então, por exemplo, a última pesquisa do Datafolha aponta que 65% dos jovens, menos de 19 anos, pensam que a responsabilidade do estupro é das meninas. Vocês já entenderam que esse jovem de 19 anos é nosso aluno também? Ele é nosso também. Então, esse pensamento machista está dentro da escola. Eu quero falar que fui eu que inventei aqui essa frase. Encaminha sem se livrar. Por quê? Quando chega uma situação de violência, qual é a primeira coisa que a gente faz? Encaminha, primeiro, passa para a coordenação passa para o CREAS, que passa para a polícia, que passa... Pronto, passou. A ideia do encaminhamento, gente, nunca é nos livrarmos do caso. É como é que eu chamo outro serviço para, junto comigo, atender aquela situação. A ideia do encaminhamento, como se livrar do caso, é absurda e a gente precisa enfrentar isso. A gente está cheio de gente que faz encaminhamento se livrando. Toma que a batata é sua, toma que a batata... Não é isso. Encaminhar é
chamar outro serviço junto comigo e as pessoas que estão afetadas por aquela violência e discutir como é que a gente vai fazer nessa situação. Precisa de ML? Precisa. Encaminhei para o ML, resolveu? Não resolve. Vai no ML, vai voltar a conviver conosco. Então a gente precisa. O caso não é para ser encaminhado para que a gente se liberte dele. O caso é para ser encaminhado para que outros serviços nos apoiem nessa estruturação do atendimento. Então, mantenha o vínculo com as pessoas, acolhe, ouve, acolhe, ouve, acolhe, ouve. Essa tem que ser o nosso exercício cotidiano. E aí, gente, finalizando, a escola faz educação. Como é que ela faz educação? Ela é o lugar de receber as demandas, porque chegam, nós estamos no mundo, né? Não vai adiantar falar, porque agora estão colocando tudo na escola. Não, gente, vai chegar para nós, não tem jeito. É isso, nós estamos no mundo, né? Nós precisamos refletir sobre ela, enfrentar todas as formas de violação de direitos. Então, a escola é o lugar de enfrentar, gente. A escola é o lugar de exercitar uma outra forma de viver, né? E aí fiquei pensando, isso aí foi feito ontem, meia-noite, essa última aqui, né? O Milton Santos, um grande geógrafo, ele diz que a gente precisa, para mudar o mundo, de humanidades rebeldes. Eu acho isso maravilhoso. É sermos rebeldes profundamente humanos. É sermos humanos profundamente rebeldes, né? E ele vai falar assim, que a construção de um outro jeito de viver depende da rebeldia e da nossa capacidade humana. Sem esses dois elementos, nós não conseguiremos mudar a realidade. E aí eu fiquei exercitando um pouco o que seria a humanidade rebelde, né? Nós precisamos de solidariedade, o exercício da solidariedade, do cuidado, do acolhimento, da radicalidade democrática. É preciso que a gente aprenda a democracia na sala de aula, fazendo tudo coletivo, construindo coletivamente. Nós precisamos das diversidades conviventes. A escola é um lugar lindo de diversidades, do negro, do índio, da pessoa com deficiência, dos homossexuais, das lésbicas. A escola é uma possibilidade linda do exercício de conviver com as diversidades, do enfrentamento das desigualdades. É preciso que isso seja feito, mas, sobretudo, da coragem para mudar o mundo. Obrigada.